Olá, bom dia, bom dia. Estou entrando agora, 2 minutinhos antes, para dar tempo do pessoal entrar. Deixa eu compartilhar aqui essa transmissão. Deixa eu ver. Deixa eu ver por aqui. Oi, Juliano. Bom dia. Tudo bem aí? Deus abençoe. Esperar o pessoal aqui. Vou compartilhando também essa transmissão. Ok. Nathalie, Terezinha, Helena. Tchauzinho para vocês também. Olá, Patrícia, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Edna, tudo bem? Sejam bem-vindos. A Mila também está ali. Bem-vindos todos. Se puder compartilhar aí com seus contatos, por favor, compartilhe aí para que mais pessoas assistam conosco. Hoje vamos falar sobre oração. Oi, Ju, tudo bom? Edna. Então, vamos aguardar um pouquinho aí. Enquanto isso, nós vamos compartilhando. Bom dia, Mila. Deus abençoe. Oi, Cleri. Tudo bom, meu irmão? Deus abençoe. Já compartilhei aqui no meu Face e vou compartilhar também lá no WhatsApp para os meus contatos também nos acompanharem. E o que eu faço? Ah, ok. Já compartilhei, estou assistindo também. Olha aí, Cleonice. Tudo bom, querida? Tereza Cristina, bom dia, povo de Deus. Sandra, bom dia. Pastor Assis, Jéssica, Marquinhos, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Como é que vocês estão passando? Todos estão bem? Na paz de Cristo. É isso aí, pastor. Pastor Assis, está na paz de Cristo. Nós também. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, a igreja que está reunida, a igreja que está militando, mesmo nesse tempo difícil, de lutas, de dificuldades. Nós estamos caminhando, estamos protegidos e cuidados e pedimos que Deus nos abençoe, que continue assim, que nós estejamos abençoados, protegidos, cuidados pelo Senhor, que está acima das tempestades, está acima do caos. Bom dia, Cezinha. Então, nós estamos nessa fé, tomando todos os cuidados, aqueles que podem. Bom dia, Hulk.
Aqueles que podem ficar em casa, por favor, fiquem. Aqueles que precisam ir para a labuta no dia a dia, tomem todos os cuidados, lavagem de mãos, cuidado com os sapatos também dentro de casa, deixar o sapato fora de casa, evitar o máximo possível de tocar em coisas, ônibus, andar sempre com álcool gel. É o nosso novo tempo, né? Vivemos nesse tempo, infelizmente, afetado, né, por esse vírus, então precisamos tomar todos os cuidados necessários. E aí, junto com tudo isso, a fé. Buscando a Deus, orando, confiando em Deus. Então é dessa maneira que nós vamos seguindo. Ricardo Cato, meu amigo, seja bem-vindo. Elizabeth Zanzarini, seja bem-vinda. E aí vamos caminhando na bênção e na paz do Senhor. Por falar nisso, vamos orar. Vamos começar a nossa escola dominical. Geraldo chegando, presbítero Geraldo. Então vamos começar orando, né? Pedindo que Deus nos oriente. Hoje o nosso tema é oração. Então vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que a palavra do Senhor seja rica no nosso coração nesta manhã e que a bênção de Deus seja sobre a nossa casa também, sobre os nossos familiares. Então convido você para essa primeira oração. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa vida, agradecer ao Pai pela nossa família, pela nossa casa, agradecer pela proteção do Senhor, que o Senhor tem, ó Deus, oferecido a nós nestes dias tão difíceis, ó Pai, dias de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos infectados, tantos, ó Deus, que estão morrendo. Ó Pai, nós estamos nessa caminhada também, sofrendo juntos, lutando juntos com toda a humanidade e dependendo, ó Deus, do Senhor, das bênçãos do Senhor e da graça do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo orientação do Senhor sobre todos nós, ó Pai, sobre toda a igreja do Senhor que está reunida nesta manhã. Obrigado pelas famílias que se reúnem, ó Deus. Eu menciono nomes individuais, mas eu sei que famílias estão reunidas em cada uma dessas conexões. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas famílias que estão conosco nesta manhã. E eu peço sobre todas elas as tuas bênçãos. E eu peço sobre todas as famílias da nossa igreja e das demais igrejas e das nossas cidades. Nós pedimos bênção do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Isso, é isso mesmo, Marli. Marli Taraborelli. Precisamos estar rodeados de fé e de esperança, né? Bom você até mencionar isso, porque hoje à noite, já até aproveitando essa fala da Marli, nós vamos começar uma série de mensagens falando exatamente sobre esperança. Nesse tempo que estamos dispersos, né? Precisamos nos cercar de fé e de esperança. Então, fica já o convite para hoje à noite, Marli, todos vocês, para acompanhar a mensagem de hoje, a linda mensagem baseada no Salmo 23, né, um salmo que produz em nós tanta esperança, proferida pelo pastor Tássio. Então hoje à noite já fica essa dica aí, aproveitando a fala da Marli. Bem, nós estamos conversando sobre o Breve Catecismo. O Breve Catecismo é um documento da nossa igreja, é um dos símbolos de fé da nossa igreja, além do Catecismo Maior, a Confissão de Fé de Westminster, representam os símbolos de fé. Aquilo que de forma sistematizada aponta para aquilo que efetivamente nós cremos. E nós estamos já há muitos meses estudando o Breve Catecismo e nós estamos entrando na fase final do Breve Catecismo. Acredito que seja o último tema
do Breve Catecismo é esse tema que nós vamos conversar hoje, o tema da oração. E é importante, antes de falarmos sobre esse tema, é importante nós falarmos qual é o contexto, né? Qual é o contexto em que está inserido este tema da oração no Breve Catecismo. Nós já estamos caminhando há um tempo, né, nesse bloco maior, né, onde está inserido o tema da oração. Lá atrás, quando nós terminamos os 10 mandamentos, conversamos sobre os 10 mandamentos, né, e um pouco mais adiante, deixa eu só ver aqui, estava perdido entre os símbolos de fé. A pergunta 88, né, nós estamos na 98 hoje, a pergunta 88 diz assim, né, fala sobre os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica a bênção da redenção. Então, quais são os meios exteriores e ordinários, ordinários é claro no bom sentido, como nós temos falado, através dos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então, os meios exteriores e ordinários são os seguintes: a palavra, nós conversamos, os sacramentos, batismo e a Santa Ceia, nós já conversamos, e o último meio exterior e ordinário, através do qual também Cristo comunica a redenção, é a oração. Então hoje nós começamos a conversar sobre oração, e essa pergunta, né, o que é oração, é uma pergunta introdutória para a explicação da oração do Pai Nosso, que nós vamos ver nos próximos domingos. Eu pretendo hoje ficar com vocês nessa pergunta 98. Eu peço até que você me ajude participando, né? Eu ficar sozinho aqui vai ser dificultoso, mas se você participar, perguntando, complementando, aí nós podemos ter uma interação maior e podemos também desenvolver de forma mais profunda ainda esse tema, tá bom? Então, quero ficar com você, né? E gostaria que você, além dos acenos que eu estou dando agora para Renata, tudo bom? Eu também gostaria que você participasse através do chat. Bom dia, Renata dando um bom dia para todos vocês. Através do chat, a Leia também está aqui. Participasse complementando, perguntando, trocando informações. Então, gostaria que você participasse comigo da aula de hoje. Muito bem, a pergunta 98 é a seguinte, a pergunta é: o que é oração? A resposta é a seguinte: oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados, e um agradecimento, e um agradecido reconhecido. Opa, hoje tá difícil, hein? Tropecei na leitura toda, vou começar tudo de novo. O que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Então esse é o tema e é a resposta completa sobre o que é oração. Eu gostaria, e já o meu bom dia para o Israel, para o Edmar, para a Josefa, a Jo, minha amiga, eu gostaria de usar essa resposta como nosso embasamento bíblico. Depois a gente vai pontuar e vai embasar biblicamente cada uma dessas afirmações. Mas eu gostaria de voltar um pouco. Por exemplo, sobre o que a confissão de fé, né, são os 3 símbolos, né, de fé da nossa igreja. Tem o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Então são 3 documentos teológicos que a nossa igreja possui, uma herança de fé vinda lá do século XVII e que tem orientado e pautado a fé
de irmãos calvinistas ao longo desses séculos, né? Então, quero voltar à Confissão de Fé de Westminster e pensar sobre a oração na Confissão de Fé de Westminster também. Lá na Confissão de Fé, a oração ela está dentro do tema maior que é a questão do culto cristão. E a oração ela tem exatamente esse ambiente. O ambiente da oração é o culto. Aqui culto de uma forma, a gente pode pensar de uma forma ampla, né? Não apenas o culto público, é claro, principalmente o culto público, mas podemos pensar também na nossa devoção particular. Então a oração, e também familiar, né? A oração está dentro desse ambiente, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster. E essa confissão de fé, ou na confissão de fé, o teólogo de Westminster ele traz algumas informações complementares ao do breve catecismo. Por exemplo, quando ele fala sobre oração aqui na confissão de fé, eu estou na confissão de fé agora, né? Saiu um pouco do breve catecismo. Aí na confissão de fé ele fala assim que a oração com ações de graças, sendo parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal ou audível, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Tem muitas informações aqui e cada sentença dessa aqui daria uma boa conversa, uma boa aula, né? Mas eu quero só destacar aqui sobre o como deve ser feita a oração. Deve ser feita com inteligência, com reverência, humildade, fervor, fé, amor e reverência. Então, a oração ela é fruto da nossa inteligência. Precisa haver uma lógica na oração, precisa haver uma inteligência na oração, né? Uma reverência. E aí nós vamos entrar na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele disse assim: Pai Nosso que está no céu. Então, esses dois aspectos importantes da oração, né? Ela fala da intimidade, ele é pai, mas fala da reverência, está no céu, né? Então, essa coisa da reverência é importante. A humildade, saber onde você está e onde Deus está, quem é Deus e quem é você. Fervor, fé, amor e perseverança. E aí ele finaliza dizendo: se ela for audível, deve ser feita numa linguagem, num idioma conhecido de todas as pessoas. Todos precisam saber do que se está tratando, o que eu estou falando na minha oração, para que eu possa concordar com o meu amém. O amém é um elemento importante da oração, porque através do amém eu me associo à sua oração. Eu digo diante de Deus e diante das pessoas, eu concordo com essa oração. Essa oração faz sentido para mim também. Eu assino embaixo dessa oração. Amém. Né? Então, por isso precisa ser conhecida, né, de todas as pessoas. E uma outra questão da oração aqui na Confissão de Fé diz assim, que a oração deve ser feita por coisas lícitas, coisas corretas, justas. Eu não posso orar contra você. Eu não posso orar pedindo para que Deus te prejudique. E você não pode orar para que Deus também me prejudique. Eu não posso orar para que Deus confirme ou aceite ou valide um mau sentimento, um mau pensamento, uma má ação minha ou do outro. Né? Então a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então tem algumas coisas
pesadas aqui nesse ponto aqui da Confissão de Fé de Westminster, né? Primeiro, que eu já falei, né, sobre coisas lícitas, deve ser feitas por todas as classes de homens. Eu posso orar por alguém que vive comigo no presente, mas eu posso orar também por alguém que está no futuro, né? Jesus, por exemplo, na oração sacerdotal, ele ora por aqueles que, na perspectiva dele, da encarnação, que viveriam no futuro, né? Então eu posso orar pelo meu futuro neto, eu posso orar pelas próximas gerações, eu posso orar por todas as classes de homens, né? Eu posso orar por aqueles que vivem comigo nesse tempo histórico, eu posso orar por aqueles que ainda viverão, não há problema algum nisso, né? Mas eu não posso orar em favor dos mortos. A minha oração, ela não tem mais eficácia sobre aqueles que já morreram. O mais perto disso, né, que eu posso chegar é orar agradecendo a Deus pela vida de alguém que já morreu. Eu posso orar, né? Eu posso agradecer a Deus pela vida rica de alguém, pelo testemunho de fé. Eu posso fazer esse tipo de oração. Mas eu não posso orar em favor. A minha oração não altera essa pessoa, a condição dessa pessoa que já morreu, porque ela já vive na eternidade. Ela já atravessou essa linha da história e já está na eternidade. Então, o destino eterno dela já está selado, né, nesse momento. Então, a minha oração não interfere nada, né, lá, assim como nada que ele faça lá, ele, a pessoa que já morreu, faça lá, interfere na minha vida aqui, nesse momento histórico. Então, eu posso orar por todas as classes de homens, eu posso orar por todas as pessoas, mas eu não posso orar por aqueles que já morreram, né? Então a gente poderia embasar biblicamente aqui, mas aí a gente vai entrar numa outra linha. Eu quero voltar lá para o breve catecismo, que é onde nós vamos embasar biblicamente essa questão da oração, né? Então eu trouxe esse contexto aqui da confissão de fé só para situar onde a oração se coloca na nossa jornada, no nosso princípio, na nossa dinâmica de fé. Ela se situa dentro do culto. Ela deve ser feita com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança. Deve ser clara para todas as pessoas, deve ser por coisas lícitas, pode ser feita por todas as classes de homens, aqueles que vivem no presente e aqueles que viverão no futuro, e não deve ser feita, não pode, não tem eficácia naqueles que já morreram, em favor daqueles que já morreram. Então, é o que a nossa confissão de fé fala. Um beijo especial para Ana Maria Baguim, minha querida amiga de tanto tempo. Um abraço para o meu amigo Roberto Carlos, o meu amigo Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, meu amigo, né? Conhecido como Roberto Carlos da ambulância, enfermeiro, um homem que está na linha de frente aí nesse tempo tão difícil de pandemia. Um abraço para vocês. Estamos aqui falando sobre oração a partir do breve catecismo, aqui dando uma olhada rápida, né, na Confissão de Fé de Westminster, e eu quero também olhar rapidamente o que diz o Catecismo Maior. O Catecismo Maior é uma versão mais ampliada do breve catecismo, né? Então, ele é uma ampliação do breve catecismo. Tem basicamente a mesma estrutura do breve catecismo, mas com conteúdo mais denso, vamos dizer assim. Um conteúdo mais ampliado do que o breve catecismo. Então, ele traz algumas questões que o breve catecismo. Então, eu quero também olhar com você aquilo que diz o Catecismo Maior. Não estou no breve, agora estou no Catecismo Maior, só para você entender essa minha viagem aqui pelos nossos símbolos de fé. E depois eu vou embasar biblicamente
a partir do breve catecismo, tá bom? Então, é essa viagem que eu estou fazendo. Se você tem o catecismo maior, eu estou na pergunta, no catecismo maior, eu estou na pergunta 178, tá? Caso você possua o catecismo maior. Eleni, minha querida, bom dia, um beijo especial para você. Imagino que o Cantídio esteja do seu lado também, né? Beijo e abraço para vocês aí. Bem, na pergunta 178 do Catecismo Maior, o teólogo de Westminster diz o seguinte, a pergunta é o que é oração também, e ele responde que a oração, igualzinho, né, parte, né, é como está lá no breve. A oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, e com confissão dos nossos pecados, e um grato reconhecimento de suas misericórdias. É um texto muito parecido. Um abraço, Jânio. Deus abençoe. É um texto bem conhecido, só que ele traz um elemento a mais aqui. Com auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel importantíssimo nas nossas orações. Paulo diz, né, que o Espírito Santo ele geme, né, com gemidos inexprimíveis para que as nossas orações sejam traduzidas, né, diante de Deus. Ele faz um esforço, desculpa aí o trocadilho, né, sobre-humano, e é natural que o Espírito Santo faça isso, ele é sobre-humano, mas ele faz um esforço sobre-humano para levar as nossas orações, né? Porque nós não sabemos orar como convém, né? Nós não sabemos orar. Então o Espírito Santo, ele nos auxilia, né, nesse processo de elevar as nossas orações a Deus. Então esse dado é importante, né? E com o auxílio do seu Espírito, né? Aí ele amplia um pouco mais através de outras perguntas. Devemos orar somente a Deus? É o que ele pergunta. E aí ele responde: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso, a oração é uma parte especial do culto, então deve ser oferecida por todos, a ele só e a nenhum outro. Luciano Stanzioni, minha querida, tudo bom? Um aceno para você também. Então, devemos orar somente a Deus? Sim, somente a Deus. E aí o teólogo aqui, ele vai dando razões para a gente, né? Por exemplo, ele é o único que pode esquadrinhar o coração. Então, assim, as nossas orações, antes de serem proferidas, de serem ditas, elas já são conhecidas de Deus. Deus já conhece o nosso coração, porque ele esquadrinha, né? Essa coisa de esquadrinhar, de medir, de conhecer palmo a palmo, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas necessidades. Então, se existe alguém que te conhece, talvez até melhor do que você mesmo, é o Senhor. Ele esquadrinha o coração, ouve os pedidos. O Senhor ouve os nossos pedidos. Somente Ele pode ouvir os pedidos de todos nós. Ele perdoa pecados. Só Ele pode perdoar pecados. Ele também cumpre os desejos de todos. Então, é só Deus que tem essa capacidade, esse poder. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, se somente ele pode fazer isso, por que eu devo, ou eu vou orar ao outro que não pode me ouvir, ou que não tem condições, que não tem o poder, que não conhece o meu coração, que sabe o que é bom e o que não é bom para mim? Então, por que eu vou orar para quem não tem essa mesma condição?
Então, eu oro e devo orar somente ao Senhor. É isso que o texto diz para nós. Deve ser oferecida somente a Ele as nossas orações, e a nenhum outro. Aí ele desdobra, né? Antes o que a Edna fala, e eu concordo com ela, viu, Edna? Concordo com você. Nós oramos, mas é a vontade dele que permanece. A vontade de Deus que é soberana, né? Muito mais do que a nossa própria vontade. Né? Eu concordo com você. Gabriel Goulart, um abraço, um aceno para você também. Bem, aproveitando essa fala da Edna, por favor, gente, participa aí. Eu estou aqui curtindo os seus joinhas e os seus acenos, mas eu gostaria de ter a contribuição de vocês também. Todos que estão nos acompanhando, se quiserem perguntar, eu prometo responder qualquer pergunta que vocês me fizerem, qualquer pergunta, viu? Mesmo que a minha resposta seja eu não sei. Mas eu respondo. Então pode perguntar aí, né? Pode perguntar, pode completar, como fez a Edna agora, né? Eu gostaria que você participasse aí desse nosso momento. Eu vi aqui no meu chat aqui, em outra plataforma, que parece que a Gina não está conseguindo acessar. Se alguém puder, por favor, dar um help para a Gina lá, ver o que está acontecendo, né? Por favor, ajudem a Gina a estar conosco aqui na nossa escola dominical. Muito bem, nós estamos no Breve Catecismo, mas na verdade eu estou dando uma olhadinha nos outros símbolos de fé, no tema sobre oração, né? Então, a próxima pergunta do Catecismo Maior, tá? Não estou no breve ainda, vou chegar lá. Mas opa, Gina, chegou, deu certo aí, que bom. Renato Cosa, meu companheiro de ministério, pastor lá em Araras, paz do Senhor, meu irmão, saudade de você também, da sua família, viu? Deus abençoe. Que bom, Gina, que você conseguiu, que bom que você está conosco aqui, que bom que o Nivaldo, né, essa casa maravilhosa está conosco. Muito bem, o que é orar em nome de Cristo? No Catecismo Maior, ok? Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas, pedir misericórdia por amor dele, não por mera menção do seu nome, porém derivado o nosso ânimo para orar, a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração, de Cristo e sua mediação. O que o teólogo está dizendo para nós aqui, e é importante dizer isso, que todas as nossas orações devem ser feitas em nome de Cristo. Então, nós oramos ao Pai, nós conversamos com o Pai nas nossas orações, e a nossa conversa com o Pai, ela é feita em nome de Jesus. Bem, deixa eu só dar um destaque aqui, olha, a Gina entrou juntamente com o Nivaldo, mas parece-me que a Cleonice não está conseguindo, viu? Então, por favor, alguém dê um help através do WhatsApp lá para a Cleonice, para que ela esteja conosco também. Então, as nossas orações são feitas ao Pai pela mediação de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome dele que nós nos achegamos ao Pai. E é isso que o autor de Westminster, o teólogo, está falando aqui para nós. Não é meramente pela menção do nome de Cristo, mas é confiando em obediência ao mandamento dele. É no relacionamento com Cristo que nós nos achegamos ao Pai. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então devemos nos achegar a Cristo, devemos estar próximos de Cristo, devemos ser obedientes a Cristo, devemos ser rendidos a Cristo, para que as nossas orações elas estejam
diante do Pai. Cristo é o nosso único mediador, como diz o apóstolo Paulo. É o único mediador entre Deus e os homens. Então, é muito importante nós entendermos que as nossas orações, elas sempre são feitas em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou gostando que tem algumas participações aqui. Eu vou voltar para elas. Kelly, paz do Senhor, viu? Deus abençoe também. Mila, ela diz assim: a vontade dele, né, e a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. É exatamente isso que as Escrituras falam, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É importante dizer, né, que nem sempre ela parece assim, né? Às vezes a gente olha, a gente pensa assim, né? Poxa Deus, é por esse caminho que o Senhor quer que eu vá mesmo, né? É essa a tua vontade, né, sobre as nossas vidas, né? Então ela não parece, né, num primeiro momento ser boa, né, agradável e perfeita, mas ao final das contas ela sempre será boa, agradável e perfeita. Nós precisamos confiar na condução da história. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar que a condução de Deus ela vai apontar para esse cenário bom, agradável e perfeito, né? Então a vontade de Deus ela é sempre assim. A Jo, minha amiga, companheira de trabalho por algum tempo, a Jo ela faz a pergunta: e as palavras vãs em oração? Palavras vãs, né? Jesus fala, né, que não é pelas repetições que nós seremos ouvidos, né? Então nós podemos ser diretos com Deus. Devemos, aliás, sermos assim claros com Deus. Não precisamos ficar repetindo fórmulas de oração. Não precisamos usar dessas palavras vãs, né, conforme a Jo destaca, porque como nós vimos anteriormente, né, porque orar a Deus, né, no Catecismo Maior, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Então, palavras vãs funcionam muito bem com aqueles que não conhecem o nosso coração, né? Então, você usar palavras elogiosas, né, palavras bonitas, palavras até sem sentido, né, para dizer que você é inteligente, que você é espiritual, que você é religioso. Falar isso para quem não conhece o nosso coração, talvez possa até soar como convincente. Mas para Deus, né, orar usando palavras vãs para Deus não faz sentido algum, porque Deus conhece os nossos corações. E Jesus ele combatia muito, né, os fariseus que usavam dessas palavras vãs. E Deus olha para o coração, né, dessa pessoa e vai encontrar um coração tão vazio quanto as orações que ela profere com a sua boca, né? Então as palavras vãs, as palavras vazias, né? Vã quer dizer isso. As palavras vazias elas são infrutíferas no que diz respeito à prática da oração, né? A Luciana Stanzioni ela pergunta assim: nossa oração é ouvida mesmo quando não estamos sentindo vontade de orar? Essa pergunta da Luciana ela me faz lembrar muitas das orações na Bíblia, que são orações de uma palavra só, né? Ou de poucas palavras. Por exemplo, tem piedade de nós, né? Tem compaixão, tem piedade, tem compaixão. Então tem vezes que você consegue no máximo falar uma palavra: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me salva. Então, as orações, elas são ouvidas por Deus de uma maneira assim muito profunda, né? Então nós encontramos, por exemplo, o salmista, ou nós encontramos, por exemplo, Jó na sua experiência com os seus amigos, né, naquela condição miserável. Por uma semana, pelo menos, Jó não conseguia pronunciar palavra alguma, né? Ele estava ali prostrado diante da sua própria miséria. Mas Deus conhece o nosso coração.
E muitas das nossas orações elas soam como gritos de dor ou urros de dor. Algumas das nossas orações elas apenas conseguem ser expressas por uma palavra: tem misericórdia de mim. Então, pegando até aquilo que a Jo havia colocado, não é pelo nosso muito ouvir, viu, Lu? Aliás, não é pelo nosso muito falar, né? Então, às vezes, nós não temos força para falar. Nós não temos força para fazer uma oração eloquente, né? Uma oração bonita, com palavras bonitas, né? Nós só conseguimos falar uma palavra. Ou, quando muito, conseguimos apenas urrar de dor. E isso sobe a Deus como oração, né? Então, Deus nos ouve, né? Mas é muito importante, viu? Mesmo que nós não estejamos sentindo vontade, é muito importante nós orarmos. Eu gosto muito de uma parábola, e já mencionei várias vezes na igreja da vila. Eu gosto muito de uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do juiz iníquo. E aí Jesus fala assim, né? Eu vou contar para vocês uma parábola sobre sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então nós devemos orar, ainda que com uma palavra. Orar sempre. Devemos pedir a Deus, ainda que tenhamos pouca energia, pouca força, pouca vontade para nós orarmos, né? É isso aí. A Mila está retomando aquilo que ela já falou lá, né? Sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sempre chegamos a essa conclusão. Adriana Loura, minha amiga, bom dia, bom domingo, Deus te abençoe. Muito bem, Jô, amém. Rita, minha querida prima, que bom, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Pastor Assis, eu gosto muito das intervenções do pastor Assis. Ele fala que a oração é uma conversa da alma. É isso mesmo. Mais do que palavras eloquentes diante do Senhor, né? A oração é uma conversa da alma. E aí eu gosto também do que a Jo fala. Ela diz aqui que a oração peraí, Jo, acho que é uma conversa, né, Jo, que você quis colocar aqui. É uma conversa, sem dúvida, com o Pai. É isso mesmo, né? Ou uma concessão, né? Também é uma concessão, né? A oração é uma concessão que Deus nos dá, né? Aham. Rose, minha querida, Rosimeire, Pastor Binho, eu e minha mãe, Isaura, Dona Isaura, estamos assistindo. Que bom. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe também a vida de vocês, a família de vocês nesse tempo, né? Concordo, Jô. Quantas vezes nos deparamos em tamanha dificuldade que só gememos em forma de pedidos, né? É verdade. E a Meire fala, né, que Deus tem o tempo certo para responder nossas orações e Ele ouve todas. Perfeito, Meire. O tempo de Deus ele não é o nosso tempo, viu, gente? Não sei se você já teve essa experiência, né, de você pedir algo, pedir para que Deus te abençoe numa direção, e aí você vê as coisas vindo no caminho contrário, né? Como é difícil isso, né? Você, cada dia, você recebeu uma má notícia cada dia, você fala, Deus, eu peço para que a coisa melhore e a coisa está piorando, né? E aí quando passa, aí você vê, né? Você vê que a vontade de Deus, ela foi realmente boa, agradável e perfeita, como nós já conversamos, né? Bem-vinda, Evelyn. Alô, Akira, meu amigo Akira. Seja bem-vindo, meu querido. Que bom que você está acompanhando aí com a Lu, viu? Um abração forte para você, Akira.
A conexão. Jô, perfeito, legal. Conexão, legal. Então, a oração é essa conexão, né, nossa com o Pai. E essa conexão ela é feita através de Jesus, né? Muito bem, vamos seguir um pouquinho mais, porque eu preciso ainda fazer um embasamento bíblico. Estou controlando a hora aqui, senão a gente passa do tempo, né? Então, nós vimos que devemos orar em nome de Cristo. No Catecismo Maior, ele continua falando, né? Por que devemos orar em nome de Cristo? O homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter um mediador. E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente, o nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Então, o pecado, ele nos afastou de Deus, ele tornou a nossa presença diante de Deus inviabilizada, né? Então é nesse momento que Cristo vem. Cristo vem para ligar, para reconectar, né? Para nos trazer de volta para os braços do Pai. Então por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que através dele, e só através dele, que nós nos achegamos a Deus para um relacionamento e também, aqui especificamente falando, para a oração. Então, a oração está dentro dessa história da salvação. Então, um dos benefícios, né, alcançados por Cristo, além da salvação através dele, é também nos devolver essa condição, né, de orarmos, de conversarmos com o Pai, de termos intimidade com o Pai. Então, não existe, né, como o apóstolo Paulo fala, não existe no céu, na terra, debaixo da terra, não existe nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém pode nos conectar a Deus, ninguém pode nos ligar a Deus, senão Jesus, senão o nome do Senhor Jesus. Então é por isso que nós devemos orar apenas em o nome do nosso Senhor, porque só Ele tem essa capacidade, essa condição de nos ligar, de nos conectar com Deus, de criar essa conexão com Deus, como a Jô destacou na sua fala. Então é só através de Jesus. Então por isso nós devemos orar apenas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A confissão de fé, o Catecismo Maior, continua falando. Vocês vejam como ele é mais ampliado, né, do que o breve catecismo, né? De uma pergunta ele desenvolve várias outras perguntas, né? Por exemplo, como o Espírito Santo nos ajuda a orar? Não sabemos nós o que havemos de pedir, como convém. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos na mesma medida, aquelas apreensões, afetos, graças que são necessários para o bom cumprimento do nosso dever. Então, algumas dicas aqui, alguns pontos, né? O Espírito Santo ele nos habilita a saber por quem, pelo que e como nós devemos orar, porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós pedimos, por exemplo, pelo que nós não deveríamos pedir. Ou nós oramos por quem nós não deveríamos orar. É interessante, né? Porque quando nós vimos lá atrás, na confissão de fé, que devemos orar por todas as classes de homens, né? Mas não devemos orar por aqueles que já morreram ou aqueles que já cometeram pecado de morte, né? É claro, nós não sabemos quem cometeu o pecado de morte, nós não somos juízes de ninguém, mas o Espírito Santo nos ajuda a saber por quem devemos orar e por quem nós não devemos orar, pelo que devemos orar e pelo que nós não devemos orar. Devemos orar pelo lícito e não pelo ilícito.
e também como devemos orar. Então, o Espírito Santo ele é essencial na nossa prática de oração. Nós precisamos abrir, né? O pastor Assis falou muito bem que a oração é uma conversa de alma, né? Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa alma, para a orientação do Espírito Santo, para que ele nos ajude a orar. Deixa eu retomar aqui algumas participações. Ô Júlio, você cita 1 Timóteo 2,5. Ah, se você puder escrever aqui para mim, eu não vou conseguir ver a Bíblia agora. Ô, Júlio, ajuda aí, escreve o texto para mim ou menciona o ponto que você quer destacar para a gente. Por favor. É, a Meire diz assim: graças a Deus, porque Ele não atende tudo que pedimos, é verdade. Muitas vezes não seria o melhor para nós. É verdade, né? A gente até brinca falando, ó, cuidado com as suas orações, né? Então, graças a Deus, porque Ele não atende tudo que nós pedimos, né? Ele tem a vontade dele, né? A vontade dele é a melhor. O caminho dele, como diz Isaías, os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos. Então, se Deus está apontando para mim e para você uma direção diferente daquela que nós pretendíamos, confia em Deus, né? Porque talvez o caminho dele seja, talvez não, com certeza o caminho dele é melhor que o seu. A Kelly, ela está dando um bom dia e está dizendo para nós que nós devemos orar sem cessar. E ela está lá com o Vinícius, devemos orar sem cessar. A Jo diz assim: em alguns momentos, em conversa com amigos, uso o exemplo. Se posso ir direto ao dono, por que ir a secretários, né? Exatamente. Devemos orar, falar direto com Deus, né? Temos acesso direto ao soberano do universo, né? Então não faz sentido tentarmos buscar outros caminhos, né? A Leia, obrigado, Leia. Ela está citando o Júlio, o texto indicado pelo Júlio, que já dá o embasamento ao que nós estamos conversando. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então há um só mediador, né? Não existe outras mediações a não ser a mediação do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, Júlio. Ele reforça aquilo que a Léa também colocou. Obrigado pela participação. Joia. Estamos juntos aqui. Por quem devemos orar, né? Para dar um reforço naquilo que nós já conversamos. Devemos orar por toda a Igreja de Cristo na Terra, pelos magistrados e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até pelos nossos inimigos e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Porém, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido o pecado para a morte. Ele está aqui reforçando alguma coisa lá da confissão de fé. Então, por quem devemos orar? Pelos magistrados e autoridades. Então, a Bíblia é rica, né, em exortações sobre a oração pelas autoridades. Devemos orar por todas as autoridades constituídas. Todas as autoridades. Então, as autoridades constituídas, né, do nosso país, nos três poderes, nas três esferas, né, nos três poderes, o poder executivo, no poder judiciário e no legislativo, pelos três níveis, no nível nacional, estadual, municipal. Devemos orar por todos aqueles que são investidos de autoridade. Não apenas as autoridades do país, nesses três poderes e três níveis, mas devemos orar também pelas autoridades eclesiásticas. Devemos orar pelas autoridades que estão constituídas sobre nós. Talvez no mundo corporativo, nas empresas, orar pelas autoridades constituídas sobre nós na nossa própria casa, na família. Esse conceito de autoridade é um conceito muito amplo e precisamos olhar nessa amplitude.
Então, oremos por todas as autoridades constituídas. Se nós pensarmos no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo, né, em que uma crise ela sobressai sobre outra crise. Então, estamos vivendo uma crise sanitária através da pandemia, e aí junto vem uma crise política, num momento em que deveríamos concentrar energias nesse momento, né, em que centenas de pessoas, nós estamos batendo quase a marca de 400 pessoas que morrem a cada dia por conta apenas do coronavírus. Nós estamos vendo alguns estados brasileiros entrando em colapso, nós estamos vendo o Amazonas, nós estamos vendo um pouco ali no Nordeste o Ceará, nós estamos vendo a cidade de São Paulo entrando em colapso no seu sistema de saúde, nós estamos vendo o Rio de Janeiro entrando em colapso no sistema de saúde, nós estamos vendo pessoas indo de hospital em hospital, levando seus parentes em angústia de morte e não conseguindo suporte, socorro. Então nós estamos vivendo uma tragédia mundial, e especialmente aqui no Brasil. Então nós devemos orar pelas autoridades para que elas concentrem força e energia no bem-estar da população. Então é muito importante nós buscarmos a presença de Deus, e se existe alguém que está responsabilizado nisso, somos nós, cristãos. Essa é a nossa incumbência, de orarmos pelos magistrados, orarmos pelas autoridades, orarmos por nós mesmos, orarmos pelos nossos irmãos, orarmos até pelos nossos inimigos, aí que pega para muita gente. Orar pelos inimigos. Pedir que Deus abençoe. Pedir que Deus tenha compaixão e misericórdia. Pedir restauração, pedir, enfim, pedir também pelos nossos inimigos. E aí, aquilo que nós já vimos, pelos homens de todas as classes, né, como nós já vimos lá na Confissão de Fé. Então, por quem? Pelo que devemos orar? Pelo que devemos orar? Devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus, e pelo bem da igreja, o nosso próprio bem, ou de outra pessoa, nada, porém, que seja ilícito. Então devemos orar por tudo que realça a glória de Deus, né? Então, que os nossos pedidos glorifiquem a Deus. Devemos orar também pelo bem-estar da igreja, não apenas nesse tempo, mas em todos os tempos. O movimento missionário, os missionários que estão espalhados pelo mundo. Devemos orar pelas igrejas, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos. Devemos orar pelos irmãos, devemos orar pelas famílias da igreja, devemos orar pela igreja, devemos orar pelo nosso próprio bem, devemos orar por nós também. Tem orações que só você pode fazer a seu respeito. Então, ore pelo seu próprio bem, ore pelo bem das outras pessoas. Não ore por aquilo que seja ilícito, porque se for errado, se for ilícito, se for injusto, Deus não vai responder. Então não ore pelo ilícito. E apenas terminando essa parte aqui, como devemos orar? Então ele falou por quem, pelo que e o como. Devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus. Então devemos ter consciência de que estamos diante da majestade de Deus. Deus até nos autoriza, através do Espírito, a chamá-lo de Abba Pai. É uma expressão de intimidade. De um filho, de uma filha que pode falar papai, meu querido pai. Né? Nós podemos falar Abba Pai. Mas nunca nos esqueçamos, Pai nosso que está no céu. Nunca nos esqueçamos que estamos diante da majestade de Deus. E diante da majestade só existe uma postura, que é a postura da reverência. Né? Reverentes diante da majestade de Deus. É que tem muita gente que se esquece disso, né? Quer ter intimidade demais.
né? Quer chamar Deus de cara, né? Quer ter intimidade que empobrece a majestade. Então não nos esqueçamos, estamos diante do trono e diante daquele que está sentado no trono do universo. Nós sabemos bem o que significa isso diante das autoridades humanas, né? Você diante de um presidente, diante de um deputado, diante de um senador, diante de um juiz, diante de um prefeito, diante de um vereador, de um governador, diante de qualquer autoridade, diante do seu chefe, do presidente da sua empresa, você é reverente? Por que não seria reverente diante do Senhor do universo? Então, reverência diante da majestade. Com profunda consciência ou convicção da nossa indignidade. Você está diante da majestade indigno. Você não merecia estar ali, mas você está ali em oração. Necessitados. Aliás, convicção da indignidade, da necessidade e dos pecados. Com o coração penitente, arrependido, grato, franco, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor, perseverança, esperando nele, com humilde submissão à sua vontade. Então é dessa maneira que devemos orar, né? Deixa eu ver aqui algumas participações. Espera aí. Já deu uma caminhada aqui. Muito bem. A Meire. Lembrei do corinho que as crianças cantam. Telefone do céu é oração. É um grande privilégio termos acesso ao Pai através de Jesus 24 horas. Meire, eu não conheço esse cântico, não. Não é do meu tempo de criança, esse aí, Meire. Manda um áudio aí, Meire, cantando isso daí. Mas a letra é boa, né? Telefone do céu é oração, né? Então, nós temos essa conexão com Deus, né? Essa aproximação com o Senhor, né? É muito bom. Temos acesso ao Pai através de Jesus 24 horas, né? A Kelly. Binho, existe uma sequência para que as nossas orações tenham uma forma organizada? Às vezes oro conforme vou lembrando e tenho medo de deixar quase uma salada de palavras, mas com muito sentimento. Opa, deixa eu só abrir, vejam mais aqui. Com muito sentimento. Vinícius usando a conta da Kelly. Eu penso que é uma pergunta da Kelly, mas na verdade é do Vinícius. Ouvi? Eu vou deixar a resposta a essa pergunta sua para a semana que vem. O pastor Tássio vai responder essa pergunta, porque na verdade assim, a sequência que nós temos é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o nosso modelo de oração. Então nós vamos ver a partir da semana que vem todos os passos que Jesus vai propondo para a oração. Então eu já recomendo, você conhece, né? Eu já recomendo para você que você considere a oração do Pai Nosso como sendo essa forma organizada de orar, né? Então ali tem todos os tópicos necessários para uma oração. É o nosso modelo perfeito de oração, né? A Ângela pergunta na conta do pastor Assis. Existe uma hora que seja mais propícia para a oração? Ou seja, meia-noite, de madrugada, etc. Essa pergunta da Ângela me faz lembrar uma música que diz assim, que orar de madrugada é melhor porque a fila é menor. Não existe isso, né? Essa história de orar de madrugada é melhor porque a fila é menor. Ô Ângela, minha querida, não tem uma hora que seja mais propícia. A melhor hora é a sua. É a melhor hora que seja para você. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, né? Ele tinha essa prática de oração. Nós vemos Jesus orando em tantos momentos, né? Orando durante o dia, orando de madrugada, né?
Então, assim, não existe. O melhor horário é o seu horário. Tem pessoas que funcionam muito bem de madrugada. Tem pessoas que não têm dificuldade alguma de orar, né? A dona Elu, a nossa querida Heloísa da igreja, ela fala que ela acorda de madrugada para orar, ora por todos nós, né? E somos gratos a ela por isso. Tem pessoas que funcionam bem de madrugada, né? Que oram bem de madrugada, que acordam, que podem ficar uma noite inteira orando e isso não tem muito prejuízo para o dia. Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, à noite. Então, assim, é o melhor tempo para você. Quando a gente fala de melhor horário para orar, claro, eu estou considerando, né, o orar sem cessar, né, que alguém pode até dizer, ah, não, a Bíblia fala orar sem cessar, ok, beleza. Mas quando a gente fala da melhor hora, é aquela hora que você tem a prática da oração como prioritária, assim. Você não está mandando SMS para Deus, né, pequenas mensagens para Deus. Na verdade, você concentra o seu esforço de oração naquele momento, naquela hora. Você reserva um tempo para uma oração mais detida, mais concentrada, né? Então é isso que a gente está falando de melhor hora para orar. É claro que a prática da oração é uma prática que deve ser constante na nossa vida, mas o tempo de oração, o tempo que você reserva para a oração, é o melhor tempo para você, né? Então, a resposta à sua pergunta está em você mesma, né? Qual é o melhor momento para a oração, né? E aí você escolhe esse tempo para a oração. Meu amigo pastor Renato Cosa, ele diz assim: Paulo nos diz algo interessante sobre a oração, em Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Eu gosto muito, meu amigo Renato, meu irmão Renato, eu gosto muito desse texto, porque pensar que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Uma vez eu soube que o que pode traduzir esses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo se parece muito com a dor de parto, né? Aquele urro de dor da mulher no momento do parto, né? É alguma coisa assim que é intensa, né? E você vê a intensidade do Espírito Santo nos auxiliando nas nossas orações. Eu penso que esse texto, pastor Renato, fala da seriedade da oração, porque o Espírito Santo ele se envolve intensamente em levar as nossas orações até o trono da graça de Deus. A Evelyn diz que a oração é primeiramente comunhão e torna-se arma espiritual. Muitas vezes nos dispersamos por conta de nosso olhar focar primeiro nas batalhas, mas para vencer a tribulação, deixa eu só abrir aqui mais aqui o texto, espera aí. Ai, não está abrindo. Abriu agora. Primeiro, para vencer a tribulação, primeiro a comunhão. Nem sempre é fácil. Acredito que como irmãos em Cristo, como igreja, devemos orar uns pelos outros e termos um olhar atento para aqueles que necessitam de apoio espiritual. Essa fala da Evelyn é muito preciosa porque ela fala da necessidade que nós temos de orar enquanto comunhão. Devemos ter comunhão com Deus através da oração. Porque senão as nossas orações se tornam reunião de negócios, né? A gente se assenta à mesa com Deus e fala: Deus, já viu aquilo? Deus, e tomou aquela providência? Deus, e aquela bênção? Deus, e aquela cura? Deus, e isso? Deus, e aquilo? É como se nós estivéssemos cobrando Deus tarefas, né? Mas quando nós temos comunhão com Deus através da oração, aí as nossas orações se tornam mais profundas, né? Então precisamos desenvolver comunhão. E aí, através da comunhão,
tudo vem como consequência, né? A Meire fala, devemos sempre lembrar também de agradecer muito pelas bênçãos recebidas e merecidas, porque somos pecadores, mas o amor e perdão do nosso Pai Celeste, Pai Celestial, é infinito por nós. E aí ela conclui dizendo, gratidão, devemos agradecer. E a gratidão, ela nos ajuda a termos uma visão positiva da vida, né? Porque se nós pedirmos, nós temos uma visão negativa. Então, quando voltamos para agradecer, então para nós reforça essa ideia de que Deus está agindo em nossas vidas. Um abraço, Jô. Muito bem, toda hora é hora de orar. Concordo com você, Edna. Toda hora é hora de orar. Mas precisamos reservar um tempo para uma oração detida. Sabe aquela história que a gente fala às vezes para as pessoas, ó, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar. Quer dizer, nós estamos no dia a dia, né? Falando. Mas chega uma hora que a gente fala assim, não, eu preciso conversar, né? Então é aquele momento de uma conversa mais concentrada. Bem, fiquei muito tempo olhando, né, os outros documentos e eu preciso voltar para finalizar aqui no breve catecismo e embasar biblicamente a prática da oração. Então, no breve catecismo diz assim, pergunta 98 do breve catecismo, o que é oração? A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. É bonito isso, né? Nós podemos oferecer os nossos desejos a Deus. O Salmo 62, versículo 8, fala assim, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós podemos oferecer a ele os nossos desejos. O Salmo 10, versículo 17 diz, diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração. Então, oração é oferecer os nossos desejos a Deus. Mas também, oração é oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes a sua vontade. 1 João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É muito importante nós conhecermos a vontade de Deus. Aqui que as coisas casam, né? Porque nós falamos sobre a palavra, sobre os sacramentos e sobre a oração. A oração é aquilo que nós oferecemos a Deus, mas ela está dentro desse contexto da palavra e dos sacramentos. Então você deve orar a Deus conforme a vontade dele, revelada na palavra e representada nos sacramentos. Então, se você desconectar a oração da palavra e dos sacramentos, você terá perdido essa conexão do como orar. Então devemos orar conforme a palavra de Deus, ou conforme a vontade de Deus, revelada na palavra e representada nos sacramentos, né? Em o nome de Cristo, como nós já vimos, né? E aí a referência bíblica está em João capítulo 16, versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis, Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la considerar em meu nome. Então, o Senhor nos orienta a pedirmos ao Pai em nome dele. Então, devemos orar em nome de Cristo com confissão dos nossos pecados. Daniel, capítulo 9, versículo 4, diz assim, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui a gente vê Daniel confessando, né? A nós pertence o corar de vergonha, né? Ele vai confessando os seus pecados. Então, com confissão de pecados, e é aquilo que a Meire destacou e nos fez lembrar, em um agradecido reconhecimento das suas misericórdias.
E aí Paulo, em Filipenses 4:6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Muito bem. Então, isto é a oração. A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em o nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Na semana que vem, como eu disse ao Vinícius, na semana que vem nós conversaremos sobre a oração do Pai Nosso, né? Então tem a introdução aqui na pergunta 99 e nós já entramos na oração do Pai Nosso e aí nós já finalizamos, viu? Nós já finalizamos o breve catecismo. Já pensou? São 107 perguntas, já estamos na pergunta 99, então já estamos finalizando. Carol, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Beijo e abraço para você, para o Luiz, viu? Deus abençoe. Quero mandar um abraço, não sei se ele está por aqui hoje, quero mandar um abraço especial para o Alisson, que é o nosso aniversariante de hoje, né, Alisson? Um abração, viu? Deus abençoe. Fica devendo depois da pandemia. Muito bem, a Leia chegando aqui, nós vamos cantar, né, Leia? Vamos cantar então, você canta conosco, para nós concluirmos a nossa escola dominical. O primeiro sinal deu agora, 15 para as 10. Daqui a pouco... 15 para as 11? 15 para as 11, aliás, né? Então daqui a pouco a Thaíde vai tocar a campainha, então deixa eu já adiantar. Deixa eu virar para a Leia aqui para vocês verem também a Leia, para nós cantarmos juntos. Lembra daquela canção Na Oração Encontro Calma? E aí no coro falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, aquilo que o pastor Assis falou, né? Então vamos praticar e vamos refletir um pouco sobre oração também a partir dessa canção. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Que Ele faz no seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus,
forte, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Sara, por favor. Agradecemos-te, ó Deus, porque a oração é uma bênção na nossa vida. É um momento de nos expressarmos diante do Senhor, lavar a alma diante do Criador. Não precisamos de palavras difíceis, não precisamos de outros recursos, porque o Senhor está vendo a nossa alma, o Senhor está vendo o nosso sentimento, o Senhor está vendo aquilo que está dentro da gente. O Espírito Santo está intercedendo por nós na nossa dor, na nossa aflição, na angústia, naquilo que muitas vezes nós nem sabemos expressar. O Espírito Santo está interpretando a nossa oração. Senhor Jesus é aquele intermediador, é aquele mediador que leva a nossa oração até o Senhor. Na oração nós nos expomos, falamos da nossa fragilidade, falamos da nossa fraqueza, falamos das nossas necessidades e falamos com a única pessoa que pode nos ajudar. Falamos com Jesus, que foi homem como nós, gente como nós, entende as nossas dores, as nossas aflições, e falamos com aquele que é todo poderoso. Amém. Então, ó Deus, a nossa oração é esse derramar do nosso coração e dos nossos sentimentos diante do Senhor. Mas também, ó Deus, com a oração nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, nós reconhecemos que o teu nome é excelso, soberano e acima de tudo e de todos. Na oração também, na gratidão, nós reconhecemos o que o Senhor tem feito. A gratidão, ela alegra a nossa alma. Muitas vezes, passando por momentos difíceis, nós precisamos agradecer porque tem propósito. Agradecer porque o Senhor tá dirigindo isso também. O Senhor habita conosco. Tua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime lugar, mas habita também com o coração humilde, contrito, para vivificar, para dar vida. Então, ó Deus, o Senhor está conosco e dentro de nós, sabendo das nossas aflições. A oração é esse recurso maravilhoso que temos. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque podemos falar com o Senhor através de um novo e vivo caminho que nos foi aberto. Amém. Nós podemos falar com o Senhor. Amém, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor nos ouve, os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos estão atentos. Amém. Também agradecemos porque as nossas lágrimas, diz a tua palavra que o Senhor recolhe as Verdade. nossas lágrimas e coloca no teu odre. Amém. Naquela bolsinha, naquela sacolinha especial, o Senhor guarda ali as nossas lágrimas. Então somos totalmente visíveis aos teus olhos. Amém. Somos totalmente sensíveis ao teu Espírito Santo. Amém. Por tudo isso nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Através e no nome de Jesus. Amém. Amém. Laia, algumas pessoas deram um oizinho para você aqui. Oi, gente. Bom várias dia, pessoas. gente. Bom dia. Eu estava acompanhando lá de baixo com a minha mãe.
com a minha sogra, cada uma num celular. Minha mãe ficou vidrada em você, Bruno, o tempo todo. Mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, dona Dê! Beijo pra vocês, lindas. Estão lá na mesa da cozinha, cada um com um celular, assim, apoiado na garrafa de café. Beijo pra vocês. Oi, gente, que vocês estão chegando aí. Eu tava lá embaixo e eu tava vendo os comentários de vocês. Júlio, quando você citou Timóteo 2,5, eu estava digitando. Eu já estava digitando o versículo e eu não estava lembrando a referência, eu achava que era 2,15, sabe? Daí quando você pôs 2,5, eu pá, no que eu já tinha escrito, então nós pensamos junto, eu já estava escrevendo lá. Que bom que vocês mandaram, porque legal. Não ia dar conta. Pessoal, lembrando que hoje, às 17 horas, nós temos a programação das crianças. Tá imperdível. Tá imperdível. Ó, tá muito. Tem sido ótimo, tá né? Imperdível. Então hoje às 17 horas, né? Então não tem gente percam. lá que vocês nem imaginam que vai aparecer. Não percam. E também hoje à noite, 19h30 horas, Cadê o óculos, Lu, pastor tá Binho? aqui, Aqui. Ele tira para te ver melhor. Então, às 19h30 nós temos o início da série Esperança em Tempos de Dispersão, né? Então, hoje à noite nós conversaremos com o pastor Tássio, né? Ele conversando conosco sobre o Salmo 23, um salmo tão conhecido e tão profundo, né? Então, que Deus abençoe. Então, hoje à noite fica aí o convite para você, tá bom? Mais alguma coisa, Léia? Sim, quinta-feira o nosso estudo é em Tiago, capítulo 5, viu? Você é o nosso convidado também. Nós fazemos aqui no Facebook a Escola Dominical e quinta-feira. E no nosso canal do YouTube a programação das crianças e o nosso culto. Então eu já peço que você vá lá no nosso canal e curta lá o nosso canal, nos ajuda também, você curtindo e compartilhando o nosso canal, e também você clicando no sininho, você tem as atualizações do canal, então você vai ser lembrado das transmissões também, se clicar aqui no sininho. Cláudia, minha querida, beijo para você, viu? Saudades também. Beijão para Jéssica. A Jéssica é a nossa contadora de histórias e hoje ela vai falar sobre oração também. Tá na vendo? escola na aula das crianças, ela vai falar de uma forma diferente sobre a oração. Não perca a história da Jéssica hoje, tá bom? Ok, pessoal, terminamos a nossa escola dominical. Deus abençoe a todos, bom domingo, viu? Fiquem protegidos, cuidados, abençoados por Deus. E nós cremos na condução de Deus em tudo isso, e Ele vai, no final das contas, nos conduzir em triunfo, viu? Deus abençoe. Ruth Souza, minha querida, Deus abençoe, viu? De tanto tempo, Deus abençoe. Beijo, Ruth. Deus abençoe. Beijo, Lu, também amamos você. Isso. Até mais, beijo, até mais.